Vou convidar o Everton Pereira da Silva, morador da Maré, geógrafo, educador popular, foi coordenador do Conexão Saúde e atualmente está coordenando o eixo de direito à saúde da rede da Maré. Obrigada por ter vindo. Obrigado. Bom dia a todos, todas e todes. Quem está presente, quem está online. Primeiro, queria começar agradecendo o convite de poder compartilhar um pouco da experiência que a gente vivenciou na Maré, especialmente ao Alessandro, né, que a gente se encontrou aí nessa empreitada lá na Fiocruz, no Rio de Janeiro, e ele me fez esse convite. Fiquei muito contente e agradecido, enfim, por todo o cuidado, inclusive Camila, Gabi, que tem tido um cuidado todo especial comigo. Enfim, me representando, eu sou Everton Pereira, não sou da área de saúde, mas tenho trabalhado com isso. A pandemia impôs isso a gente lá na Maré. Sou geógrafo, sou morador da Maré. E aí, antes de começar propriamente, né, vou apresentar para vocês duas experiências, né? O Conexão Saúde e o Vacina Maré, que são duas experiências muito pontuais e muito singulares da Maré. Então, acho que vale a pena, como a gente está falando, né, para um Brasil inteiro, gigantesco e tão diverso, começar apresentando o que é, né, a Maré. Então, propriamente dizendo, o bairro Maré virou bairro em 1994, mas continua sendo um conjunto de favelas, composta por 16 favelas, que são muito distintas entre si, que têm diferentes temporalidades, diferentes geografias muito diferentes, histórias muito singulares. Então, eu vou tratar sempre de Maré, mas acho que é importante a gente não perder a perspectiva de que a gente está falando de várias marés dentro da Maré. Então, é um conjunto de 16 favelas, como eu disse, localizada na zona norte do Rio de Janeiro, muito próximo ao Aeroporto Internacional, ao FRJ e à própria Fiocruz, o campus, né, do Castelo da Fiocruz, lá no Rio de Janeiro, em Manguinhos. Tem 140 mil habitantes, segundo um censo que a gente fez, o segundo censo IBGE 2010, ainda não saíram os dados, né, do censo mais recente, mas lá em 2010, e depois a Rede da Maré fez um censo em 2012, que a gente contabilizou também 140 mil habitantes. Então, estou falando de um bairro composto por 16 favelas, que é maior do que mais de 96% dos municípios do Brasil. Então, estou falando de um bairro, né, com dimensões de cidade. E aí, apresentando rapidamente a Maré, apresentar a instituição a qual eu represento, estou aqui falando em nome da Rede da Maré, que é uma organização da sociedade civil que trabalha, né, na Maré há mais de 20 anos, a gente atua no território, que é criada por moradores da Maré e que trabalha a partir de 5 eixos temáticos. Então, a gente tem o eixo de educação, que é o eixo da onde nasce, né, com o projeto de um curso pré-vestibular. A gente tem o eixo de direito à educação, arte, cultura, memórias e identidades. O outro eixo temático é direitos urbanos e socioambientais. O outro é segurança pública e acesso à justiça. E o eixo mais recentemente criado, em 2022, a partir de tudo que a gente fez na pandemia, que eu vou trazer para vocês já já, que é o eixo de direito à saúde, do qual eu sou coordenador atualmente. Então, essa é um pouco a Rede da Maré, que trabalha a partir de 4 pilares, 4 grandes pilares. Então, a gente preza muito pela produção de conhecimento, tudo que a gente faz é voltado para produzir conhecimento e valorizando os conhecimentos locais, mas em diálogo com, né, o conhecimento acadêmico. Então, produção de conhecimento, articulação de parcerias e mobilização local. A gente não faz nada sem a participação dos moradores. O nosso desejo é que os moradores participem. Então, hoje somos 300 tecedores, que a gente chama, né? Somos redes da Maré, tecendo redes para a garantia dos direitos dos moradores da Maré. Mais da metade, eu diria 70% desses 300 colaboradores que a gente tem, tecedores que a gente tem, são moradores da Maré. Então, a gente faz muito isso, né? Articular com parceiros, porque a gente entende que a gente não vai fazer nada sozinho, mas também deixando e legitimando esse papel de protagonismo do morador. Para a gente, uma terceira dimensão do nosso trabalho é o fazer. Então, a gente, como organização da sociedade civil, tem muita liberdade de fazer. Então, vocês vão ver que tudo que eu vou trazer aqui não é teoria, é o fazer, é a prática. E a quarta dimensão é a incidência política, que então a gente faz tudo isso para produzir incidência política e, se possível,
contribuir na formulação de políticas públicas. Essa é um pouco a Maré e um pouco a Rede da Maré. E agora eu entro propriamente na apresentação do que foi o Conexão Saúde. Então, pandemia, 2020, tudo fechado. A Rede da Maré, que não era uma organização que trabalhava com políticas assistencialistas, se viu obrigada naquele momento, porque não adianta, a gente não tinha como tratar segurança pública, educação, arte, cultura, se as pessoas não tinham o mínimo para sobreviver. A gente está falando de uma população que vive numa situação de subemprego ou de desemprego total. Então, é o tipo do cara que, se não sai para trabalhar de manhã, não come à noite. Então, era esse o cenário. Então, a gente arregaçou as mangas e foi trabalhar com a questão da segurança alimentar. E, à medida que a gente foi avançando nesse campo da segurança alimentar, a gente foi percebendo que tinha uma quantidade enorme de pessoas possivelmente infectadas por Covid, mas que não tinham acesso a diagnóstico, às unidades básicas de saúde. Lembrando, em 2020, a gente tinha a gestão do Marcelo Crivella, no Rio de Janeiro, que foi uma tragédia para a saúde pública. Foi uma tragédia em vários aspectos, mas, assim, em relação à saúde, o aspecto da saúde foi a maior delas, assim, eu diria. Então, a gente estava em diálogo com a Fiocruz já, né, tem uma relação com a Fiocruz que é muito antiga, mas decide dar um passo adiante e, além da questão do trabalho, né, com a segurança alimentar, a gente decide identificar esses casos positivos e fez uma proposta para o ITPS, que o Gonçalo fazia parte e financiou tudo que a gente fez, que era de criar o Conexão Saúde. E o que era o Conexão Saúde? Enfim, tinha esse objetivo, né, desenvolver um modelo integrado e participativo de atenção e vigilância em saúde para o enfrentamento à pandemia em favelas no Rio de Janeiro, e a gente trabalhava a partir desses 4 pilares, né? A comunicação foi muito importante, a Fiocruz, enfim, os órgãos oficiais, né, de informação foram fundamentais nisso, a vigilância, a atenção e a gestão, que também foi um diferencial. Então, tinha essa ideia de construir um centro de isolamento na Maré, o que vinha não tendo muita adesão em outras cidades. Então, o que a gente fez foi fazer uma contraproposta para o ITPS e a gente repensou esse modelo do isolamento seguro, mas eu vou contar com mais detalhes um pouquinho à frente. Então, basicamente, eram esses 4 pilares que norteavam aí o trabalho do Conexão Saúde. Na comunicação, a gente desenvolveu múltiplos, e aí assim, múltiplos mesmo, de diferentes plataformas, diferentes formas de comunicar. Então, a gente fez desde aqui uma, né, jovem moradora da Maré com um megafone, comunicando sobre aspectos de saúde de Covid. Aqui, nesse segundo quadro ali, você tem um banner nosso dentro de uma unidade básica de saúde da Maré. A Maré conta com 7 unidades básicas de saúde e uma UPA, importante dizer. A gente, por exemplo, publicou 44 boletins semanais sobre a situação da pandemia na Maré e no mundo, trazendo entrevista com especialistas, dicas de cuidado para o morador da Maré, carro de som, faixa, redes sociais, porque é isso, né? Você comunica de uma maneira com uma população, mas não comunica da mesma maneira com outra. Então, a gente sempre foi pensando em como construir essa comunicação. E, importante, essa comunicação, o que a gente comunicava vinha não da nossa cabeça ou do que estava acontecendo fora da Maré. Era muito numa perspectiva de escutar o morador da Maré. A gente tinha no programa do isolamento seguro 3 articuladores que iam todo dia na casa das pessoas e entregavam 3 refeições diárias para elas, kit de limpeza e uma equipe de assistentes sociais e de enfermeiros que ligavam todo dia para todas essas pessoas que estavam participando do programa do isolamento seguro. Então, tinha uma escuta direta. Então, a gente decidia quais peças a gente ia produzir para combater as fake news, pautada nas fake news que estavam circulando no território naquele momento. E onde também, assim, vamos comunicar mais sobre isso aqui. Como eu disse, né, são 16 favelas. Então, nessa favela aqui, o que está rolando de fake news no momento é isso aqui. Então, vamos produzir uma peça de comunicação personalizada mesmo para cada lugar, para cada situação que vinha, como eu disse, não vinha da nossa cabeça para o território, vinha do território para a gente retornava. Então, aqui algumas peças de comunicação, o guia de isolamento seguro domiciliar, como vocês podem ver, a gente criou um guia e foi assim, muito assertivo nisso, na maneira como o guia foi construído, muito imagético para atingir quem sabia ler e quem não, por exemplo. Então,
tinha texto, mas assim era muito imagético, justamente para facilitar a leitura de, inclusive, pessoas que a gente sabe que não têm acesso à leitura. A gente criou essa personagem, que é a doutora Ana, uma médica negra, que é isso, né? Ia comunicando sobre os aspectos da pandemia, da vacinação, por exemplo, muito a partir disso que era trazido do próprio território para nós. E aí alguns exemplares do boletim, que a gente, como eu disse, né, produziu 44 boletins semanais, e a gente estava o tempo todo produzindo dados. Como eu disse, a Rede da Maré tem como princípio a produção de conhecimento. A atenção à saúde, então a gente investiu, né? Enfim, estou falando, mas acho que não falei. O Conexão Saúde ele ofertava a testagem, então a pessoa tinha acesso à testagem, e aí era uma parceria, né, entre a Rede da Maré, Fiocruz, Dados do Bem, que é um aplicativo que foi criado, né, na Redditor, Conselho Comunitário de Manguinhos, porque aconteceu em parte também em Manguinhos, com o apoio do TPS e com o SOS Brasil. Então, a gente ofertava a testagem, a porta aberta para a população, e testagem RT-PCR, com resultado, gente, fiquei escutando, né, o Gonçalo falando, a gente entregava o resultado para o morador da Maré com menos de 24 horas num aplicativo. Então, a pessoa não tinha nem que ir, quem tinha acesso ao smartphone. A gente atendia também quem não tinha acesso à tecnologia, mas quem tinha acesso à tecnologia testava com a gente 3h30 da tarde, 11 horas da noite, às vezes, estava recebendo o resultado do PCR dela no aplicativo. E tinha a condição de, a partir daí, imediatamente tomar suas decisões de cumprir o isolamento, cuidar, né, da saúde coletiva ou não. Mas era isso. A gente, então, tinha a testagem com o uso de tecnologia e resultado assim, quase que em tempo real. A gente tinha o acesso à telemedicina, que funcionava não no sentido de substituir. A Rede da Maré tem isso muito consolidado dentro dela. Não somos uma organização que quer substituir o Estado. A gente quer fortalecer a garantia dos direitos dos moradores. Então, a gente trabalhava com uma organização, outra organização da sociedade civil, que era a SOS Brasil, que ofertava a telemedicina, não para competir com a Unidade Básica de Saúde, mas para complementar o trabalho dela. Tanto é que a gente fechou uma parceria em que o médico que atendia pelo SOS Brasil mandava a receita para o morador da Maré e ele retirava o medicamento na Unidade Básica de Saúde. Trabalho de integração, de complementação e não de concorrência. Então, né, a gente trabalhou dessa maneira com a telemedicina e com o isolamento seguro domiciliar. O que era? A gente fornecia os insumos necessários para as pessoas cumprirem os 14 iniciais, né, 14 dias de isolamento. Então, a gente ia todo dia, a pessoa testava positivo com a gente, sinalizava que queria participar do programa do isolamento seguro domiciliar e a gente mandava para ela todo dia, para cada membro da família infectado ou não, 3 refeições diárias, um kit de limpeza para o domicílio individual e esse atendimento diário com assistentes sociais e enfermeiros, que, inclusive, em alguns momentos chegaram a emprestar oxímetros para as pessoas que estavam com mais dificuldade, né, de saturação. Então, era um trabalho... Esse era o tripé, com a comunicação, diria, né, o tripé do trabalho do Conexão Saúde. Testagem, telemedicina e isolamento seguro domiciliar. Na vigilância, né, a gente tinha uma vigilância em tempo real, como disse para vocês. Então, essa coisa da gente testar com a utilização do aplicativo, a gente conseguia, inclusive, desenvolver ações mais imediatas em determinadas favelas. Às vezes, o problema estava localizado numa rua. Quando a gente ia lá ver, era uma rua que tem ou uma viela ou um beco que tem mais dificuldade, né, de circulação de ar, por exemplo, e a gente fazia um trabalho de comunicação e de combate, ali, de cuidado mais próprio, mais personalizado, vamos dizer assim. Então, resultados em menos de 24 horas, isso era, enfim... E era muito curioso, porque a gente estava fazendo tudo isso enquanto um projeto de pesquisa também. Na verdade, a gente foi muito feliz nesse sentido, porque a gente, ao mesmo tempo que estava produzindo conhecimento, a gente estava podendo, ao mesmo tempo, prestar um serviço à população. Mas isso tudo era parte de um estudo, então uma condição para a gente poder testar as pessoas era que elas fossem moradoras da Maré, porque a gente queria ter o panorama de como estava a situação da Covid na Maré. Então, isso mudou um pouco, inclusive, foi muito curioso, porque pela primeira vez eu vi as pessoas mentindo, as pessoas que eram de fora mentindo e querendo se passar por moradores da Maré, quando normalmente é o contrário, né? As pessoas muitas vezes não se identificam ou têm vergonha,
por conta de todo o estigma que a gente tem, né, em relação à favela, pela primeira vez o jogo virou. Eu vi as pessoas mentindo, querendo provar que eram moradoras da Maré para ter acesso ao que as pessoas da Maré estavam tendo em relação a outras partes da cidade. E no caso da gestão também, que é um outro aspecto importante, era o tempo inteiro fortalecendo, sempre que possível, né? E a gente teve uma outra perspectiva quando teve a mudança de gestão na prefeitura, do Marcelo Crivella para o Eduardo Paes. Então, a gente conseguiu, de fato, né, trabalhar mais em conjunto com as unidades básicas de saúde, porque a secretaria estava mais disposta a ouvir e a combater a pandemia. E também, um outro aspecto importante da gestão é que a gente criou um comitê gestor, que tinha, assim, na mesma mesa, uma reunião, pelo menos uma reunião semanal, com o ITPS, com a Fiocruz, com representantes da Rede da Maré, com representantes do SS Brasil, com a Secretaria Municipal de Saúde, e todo mundo discutindo em pé de horizontalidade. Então, era uma gestão realmente, que a gente chamava de colegiado gestor, e era uma reunião, e era uma gestão realmente colegiada, assim, realmente horizontal, onde todo mundo tinha importância. Não tinha sobreposição do eu sou da Fiocruz, então eu sei mais, e o que eu decidi aqui está decidido. Era o tempo todo uma escuta muito ativa de todos os membros do comitê gestor. E aí um pouquinho dos números, né? A gente passou de 50 mil testes realizados, sendo quase 32 mil PCRs e 12 mil, um pouco mais de 12 mil sorológicos. A gente fez 11.490 atendimentos médicos, sendo desses, mais 3.714 atendimentos psicológicos. Atendemos 1.383 pessoas no programa do isolamento seguro domiciliar, e a gente conseguiu ter uma taxa de adesão ao processo de isolamento seguro domiciliar de 98%, provando que, se houvessem as condições necessárias, mesmo não tendo as condições ideais, né, a gente está falando de um ambiente de favela, com casas pequenas, muitas vezes com mais de 3 moradores, mas que as pessoas estavam dispostas a se cuidar, se as condições necessárias fossem ofertadas. Então, a gente tem ali 98% das pessoas participando e cumprindo o processo de isolamento, as pessoas estavam dispostas a se cuidar, né? Foi uma questão de falta de estratégia, de falta de gestão. Aí um pouquinho do impacto, né, do trabalho do Conexão Saúde. A gente, né, conseguiu reduzir em 86% a taxa de mortalidade por Covid na Maré, depois do início do funcionamento do Conexão Saúde. Então, a gente tinha, por exemplo, uma taxa de 19% de mortalidade, estava acima da média da cidade do Rio de Janeiro, e depois de algumas semanas de funcionamento do Conexão Saúde, a gente conseguiu reduzir para menos do que estava a taxa da cidade do Rio de Janeiro, chegando ao patamar nacional de mortalidade por Covid. O outro projeto é o Vacina Maré. Então, assim, diante de tudo que a gente tinha e de todo o conhecimento que a gente adquiriu e de todos os dados muito consolidados sobre a pandemia, a Prefeitura do Rio fez uma espécie de estudo, né, de vacina numa ilha pequena no Rio de Janeiro, que é a ilha de Paquetá, e a gente provocou a Prefeitura, por que não fazer, né, num ambiente um pouco mais próximo da realidade do mundo real, que era os 140 mil habitantes da Maré. Para nossa surpresa, a Prefeitura topou, a Fiocruz topou também fazer, né, produzir as vacinas. E, em 4 dias, a gente teve 2 semanas só para desenhar toda a estratégia e realmente realizar o processo de imunização. Então, foi um trabalho muito intenso, de dormir muito pouco durante essas 2 semanas, porque a gente, por exemplo, mobilizou e passou em todas as ruas, becos, vielas, escadarias da Maré, batendo de porta em porta e chamando o morador para vacinar nas datas que a gente separou para fazer isso. Então, foi um trabalho de mobilização árduo, muito intenso, mas que teve resultados positivos. Então, chamamos todo mundo, né? Chamamos associações de moradores, a própria Prefeitura, né, topou muito esse trabalho. Então, a gente fez ali um processo de pré-cadastro, a gente passou uma semana anterior fazendo o pré-cadastro, porque a gente tinha muito receio de 2 coisas. Primeiro, de não ter adesão ao processo de vacinação, ou o contrário, de ser a festa da vacina, vir um monte de gente de outras partes da Maré e a gente não conseguir vacinar quem a gente queria vacinar, que era o morador da Maré. Então, a gente fez um pré-cadastro, por exemplo, utilizando os dados das unidades básicas de saúde,
e a gente conseguiu ver que tinham quase 4.000 pessoas, em sua maioria jovens, negros, que não tinham cadastro nas unidades básicas de saúde, que estavam fora da atenção primária. Foi muito importante. E aí, enfim, as articulações, né? 14 associações de moradores, unidades de saúde, unidades escolares, Luta pela Paz, Observatório, Projeto Ierê, todos esses que eu estou falando ali, depois das unidades escolares, são outras instituições, outras organizações da sociedade civil que trabalham também lá no território. Aí um pouco das imagens, né, do processo de pré-cadastro, a gente com um tablet perguntando se as pessoas... E colocando um pouco de pressão também, assim, era uma maneira da gente, de alguma maneira, valorizar o que a gente estava fazendo. Então, a gente dizia, para vacinar no dia, vai ter que fazer o pré-cadastro, e funcionou muito bem, porque ajudou nesse processo do pré-cadastro, ao mesmo tempo foi um processo de mobilização. Pré-cadastro a gente realizou nas associações de moradores, nas unidades de saúde, cadastro passando porta a porta, mobilização porta a porta em mais de 900 logradouros, enfim, com lambe-lambe, cartaz, folder, faixa, carro de som, megafone. Então, a gente, como eu disse, né, quase 4.000 pessoas pré-cadastradas, em sua maioria jovens, homens e negros. E 64% nunca tinham frequentado uma unidade básica de saúde. Aí um pouco do processo de vacinação. Esqueci de dizer. O que foi o Vacina Maré, né? A campanha Vacina Maré. Em 4 dias, a gente antecipou o calendário vacinal. Então, enquanto o calendário, né, por idade, estava na casa dos 34 anos ou mais na cidade do Rio de Janeiro, a gente, em 4 dias, vacinou todo mundo com 18 ou mais, antecipando o calendário, e a gente conseguiu vacinar 36.000 pessoas, mais de 36.000 pessoas. Dessas 36.000, quase 1.000, por exemplo, já em idade com 34 anos ou mais, ou seja, já poderiam estar imunizadas e tinham, até aquele momento, optado por não fazer o processo de imunização. Mas, diante de tudo que a gente estava fazendo, de toda a mobilização, de tudo que a gente estava realizando, se empolgaram. Alguns idosos, inclusive, foram se vacinar durante a campanha do Vacina Maré, que, como eu disse, durou 4 dias, né? Foi quinta, sexta, sábado e domingo. E o domingo foi super importante porque conseguimos atingir um monte de gente que, por exemplo, tinha como justificativa não ter tempo para ir vacinar. Então, aqui em números, né, os voluntários, a gente teve 116 tecedores, mais 120 voluntários que nem eram da rede e que se propuseram a trabalhar no processo de mobilização. A Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou 1.600 trabalhadores durante os 4 dias de vacinação. A gente teve 130 pontos, assim, entre escolas, associações de moradores, as próprias unidades básicas de saúde, mobilização porta a porta, como eu já falei, e aí alguns números, né, 36.064 doses aplicadas. A gente chegou a ter uma cobertura vacinal de D1 durante, né, depois dos 4 dias de vacinação, de 99,14%. A gente foi a maior cobertura vacinal do Brasil em relação à Covid durante algum tempo. E depois a gente fez isso de novo na D2 em outubro, que a gente fez isso em julho de 21, julho e início de agosto de 21, e em outubro de 21 também a gente fez um Vacina Maré 2, D2. Tínhamos até a ideia de chamar o Marcelo D2, mas que foi rechaçada. Não foi uma ideia muito aceita pelos conservadores. E ele topou, a gente chamou e ele topou. E a gente conseguiu atingir a cobertura de D2 de 98%. Então, a gente ficou, em outubro de 2022, com 98% da população da Maré em idade a ser vacinada com 2 doses. O impacto disso, por exemplo, é que a gente ficou, mesmo naquela onda da Ômicron, ali, final de 2021, início de 2022, a gente ficou outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro com 0 mortes por Covid na Maré. E aí um pouquinho do gráfico, né, que mostra a evolução do processo de imunização na Maré. E aí, justamente ali, dos 4 dias, a gente começou o processo do Vacina Maré dia 29, 30 e 31 de julho e 1º de agosto. E aí a gente deu esse salto ali de ter 39.850 pessoas imunizadas por Covid. É um pouco isso que eu queria trazer. Obrigado mais uma vez e me coloco à disposição.